verdadeiro cristianismo. E aí por isso que as pessoas estão dispostas a perder a sua vida. Por quê? Porque lá nos lugares das igrejas perseguidas, as pessoas não tiveram uma experiência com Jesus da história. Eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Então, quando nós realmente conhecemos Jesus de forma pessoal, jamais a gente vai negar Jesus, a gente vai trair Jesus, a gente vai deixar Jesus por qualquer coisa. Por isso que muitas vezes a pessoa, pastor, eu vou aceitar Jesus, mas somente se eu arrumar meu emprego, se a minha mulher voltar comigo, sei lá, né? Na verdade, a gente vem para a igreja impondo. Você vem para a igreja impondo, se sair o meu consórcio, né, se eu passar naquele concurso público, aí eu vou ficar crente. É como se a gente está barganhando Deus. Por quê? Porque nós não entendemos o verdadeiro Cristo que nós temos que servir. Não é o Cristo cultural, é o Cristo pessoal. E muitas vezes nós estamos seguindo um Cristo por causa da nossa cultura, né? Vamos fazer o Natal é o nascimento de Jesus, tá? Mas aí eu sempre falo que no Natal o pessoal comemora o aniversário sem o aniversariante, né? Porque é uma festa que não tem nada a ver, Jesus não estaria. Tem umas festas de Natal aí que não dá para Jesus estar nessa festa, entendeu? Porque tem umas festas de Páscoa que não dá. Por quê? Porque a gente pensa que a cultura é a fé, e não é. Fé é uma coisa, cultura é outra. Cultura se muda, fé não. E por isso que a perseguição acontece, porque ela tem uma quebra de cultura. Estamos com a nossa igreja lá na África, em Moçambique, pastor Joilson, estou sempre conversando com ele. Por exemplo, pastor Joilson, olha que dificuldade a nossa igreja missionária, lá de Moçambique. Lá funciona assim, por exemplo aqui, eu casei, veio a minha primeira filha. Quem escolhe o nome da minha filha não é eu, não é o pai e a mãe, é o tio. É o tio que escolhe o nome da mãe, do filho, e é o tio que manda nos meus filhos, não é eu que mando não, porque eu mando nos outros sobrinhos meus. Então, olha que coisa doida. Quando pega 14 anos, o menino tem que fazer um planejamento lá, um ritual de passagem, e esse ritual, a criança tinha que ficar dentro de um buraco por 7 dias, feita uma operação, tipo operação de fimose, sem nenhum tipo de medicação, para ele passar aquela infecção lá e segurar, que é aí que ele virava homem depois disso. Como é que o pastor Joilson conseguiu mudar isso aí? O pastor Joilson primeiro conseguiu colocar na cabeça dos pais que quem tinha que escolher o nome dos filhos é os pais, não o tio. Quem tinha que mandar no seu filho não é o seu tio, sua tia, seu cunhado, sua cunhada, é você. Então olha como é que a igreja foi trabalhando o paradigma. Aí como é que ele conseguiu fazer, por exemplo, essa transição, que o menino quando pega 12, 13 anos, tem que ficar trancado dentro de um buraco. Ele criou um mecanismo lá, o seguinte: nesse período, uma semana, o jovem fica dentro da igreja, numa sala reservada, com estudo bíblico, com acompanhamento, e o processo, entendeu? Ele foi mudando. Por quê? Porque é um choque cultural. Quando Cristo vem, realmente a nossa cultura tem que mudar. Tem que mudar. E por isso que a igreja é perseguida, porque ela muda a cultura. Nesse período aqui a igreja está sendo perseguida, porque o povo romano vivia uma cultura de depravação total. E a partir do momento, todos aqueles depravados, aqueles que viviam num pecado, eles falam, não quero mais, porque agora eu tenho Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus. Gente, todas as vezes que a gente fizer uma decisão real e verdadeira por Jesus, o diabo vai se levantar contra nós, porque ele não quer que a gente faça a vontade de Deus, porque a Bíblia fala que todos os pecados e destituídos estão de manhã nós falamos sobre isso na EBD, nós já nascemos mortos, sabia disso? Nós já nascemos mortos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos de uma decisão, de um posicionamento por Cristo, para a partir de agora, a promessa de Deus, a promessa da salvação, a promessa da redenção vir sobre nós. Então o povo lá em Atos, lá em Pentecostes, eles passaram por essa circunstância onde eles eram peneirados, e aí a perseguição veio. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a perseguição, ela não enfraquece a igreja, a perseguição, ela fortalece. Por mais que a gente pense que não, a perseguição fortalece, porque na hora que a coisa fica feia, realmente nós vamos descobrir quem são os verdadeiros crentes, os que amam a Cristo ao ponto de entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Amém? Os cristãos deslocados, os que estão forçados a fugir, eles não estão abandonados, eles precisaram fugir para que a fé deles fosse exercida. Hoje
Lembra que eu falei para você? Milhares e milhões de crentes estão sendo perseguidos. Hoje, dos 50 países no mundo onde é proibido ser cristãos, nós temos a Coreia do Norte em primeiro lugar, nós temos a China em segundo lugar, nós temos o Afeganistão, nós temos o Azerbaijão, nós temos agora Irã, Iraque, né? Toda a Jordânia, todos os países árabes. Mas no Brasil, na América Latina, nós temos o Brasil, tem um vizinho, a Colômbia está também entre os 50 países, Cuba está entre os 50 países onde é perigoso ser cristão verdadeiro. Agora também nós temos também El Salvador, onde é perigoso ser cristão. Nós temos também o México, onde é perigoso ser cristão. Mas pastor, o México é um país tão católico, não, porque o México é o seguinte, hoje a cabeça de um pastor hoje custa, se eu não me engano, acho que é $1.000, o cabeça de um pastor. Por quê? Os traficantes preferem matar os pastores, porque os pastores estão entrando nos lugares, estão convertendo os traficantes, convertendo as pessoas nos vilarejos. E quando a pessoa se converte, ela não quer mais trabalhar para o tráfico, ela não quer mais se envolver no crime. Então eu falei assim, olha, o que nós temos que fazer? Matar os pastores. Então hoje ser crente verdadeiro no México, você está colocando a sua vida em jogo. Lembre-se, enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado, num ambiente agradável, tranquilo, existem milhões de pessoas que eles não têm nada, eles só têm Jesus. Então eles têm tudo. E muitas vezes nós temos tudo, nós temos estrutura, mas a gente está longe de Deus. A igreja está bonita, a cadeira está excelente, o ar-condicionado, o som, o data show, o som, a iluminação, está beleza. Mas o próprio Jesus pode não estar com essa pessoa. Por quê? Porque ela está somente enraizada na estrutura e não está enraizada na essência. Lembre-se, estrutura não é essência. Estrutura não é essência. Fala comigo, igreja, estrutura não é essência. Você quer ver? Eu vou explicar uma coisa interessante para você. Muito interessante. Nossos filhos, vamos pensar que nossos filhos, e a igreja primitiva, ela não tinha estrutura, ela tinha o quê? Essência. Quem começou essa igreja aqui? Quem começou